poder estar conhecendo mais uma igreja irmã, conhecendo nossos irmãos, podendo abençoar e ser abençoados. Não tenho dúvida de que nós somos mais abençoados quando a gente chega a uma igreja do que abençoamos. Agora, tentamos ao máximo abençoar, porque sabemos que quando abençoamos, a bênção de Deus é sobre nós. E nós ficamos silenciosos. Eu quero abençoar sempre, né? Eu gostaria que você repetisse comigo de pé, por favor, que a gente fique assim com mais força, mais vontade. Todos juntos, o texto da mensagem de hoje. Amém? Então, se não tema, o Senhor é contigo. O Senhor foi. É aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará. Nem desamparará. Não temas. Nem te espante. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. A tua palavra, Senhor, está diante de nós. E nós queremos clamar ao Senhor nessa noite. Fala conosco em o nome santo de Jesus. Traz, Senhor, a tua palavra ao nosso coração agora. Usa, Senhor, o teu servo. Manifesta a tua glória, o teu amor, o teu poder na vida de cada irmão dessa noite. Em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vocês já pararam assim para pensar a localização desse texto na Bíblia? Nós temos muitas vezes acostumado a pegar um versículo e fazer uma mensagem. Aí a gente não lê o pós-texto e nem o pré-texto. E não lê o contexto. Mas eu estive analisando esses dias, esse texto, eu achei assim que esse versículo foi o momento mais impressionante, o momento mais gostoso, depois de 400 anos de história. Esse texto, esse versículo fecha um ciclo do povo de Deus do Egito e do deserto de 400 anos. A saída, ou melhor, a chegada de José ao Egito, e depois de 400 anos, o povo de Deus que sai do Egito recebe essa palavra. Não tem. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem desamparará. Não temas, nem te espante. Eu creio que esse momento foi o momento mais esperado de uma viagem. Eu viajo toda semana. E toda semana, todo final de semana eu volto para casa. Vocês não têm ideia o quanto demora uma viagem de volta. Eu estava ontem numa convenção em Poços de Caldas, em Poços de Caldas. E a minha previsão era sair de Poços de Caldas às 4 horas da tarde. E eu consegui sair às 6. E a viagem não rendia. E o trânsito estava terrível. Eu resolvi passar por uma estrada mais perto, mas tinha de buraco. Era um negócio terrível. E não chegava. Deu 10h30. Eu estava chegando na cidade de Arcos ainda.
Eu tinha que passar por água para pegar algumas coisas ali. 11 horas, 11h15 eu saí da cidade de Arcos. Como aqueles 100 quilômetros finais foram difíceis de chegar. O som começou a bater, o cansaço começou a bater, e a gente não chega. Mas existe uma expectativa. Como é que vai ser minha chegada? Como que vai ser a chegada? E eu creio, meus irmãos, que olha que foi só uma viagem das 6 horas da tarde até meia-noite e meia. O povo de Deus caminhou pelo deserto 40 anos, viveu subjugado 360 ou 400 anos. E a expectativa do povo de Deus era tremenda, porque eles sabiam que ia se cumprir uma promessa, e eles iam chegar a um lugar de bênção, porque já era uma promessa. Já era uma promessa. E eles iam sair daquela escravidão, sair daquele subjugo que eles viviam, e ia chegar a um lugar de bênção. E a expectativa era grande. E nós podemos analisar algumas coisas, meus irmãos, nesse tempo de maravilha, nesse momento maravilhoso, quando Moisés chama Josué e fala assim: olha, você que vai direcionar o povo agora para frente. Agora para frente, você que vai tomar liderança, e lembre-se de uma coisa: você não teme. Porque o Senhor é contigo. Você tem ideia do peso providencial dessa palavra na vida de quem quer que seja? O Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso, o grande El Shaddai, Ele é contigo. Ele não vai te desamparar. E o povo de Deus já estava um pouco acostumado com aquilo, sabe por quê? Porque eles estavam subjugados lá no Egito, mas Deus não os desamparou. Não os desamparou. Deus os guardou durante todo o tempo em que estavam subjugados do Egito. Eu vejo 3 situações nesse texto, ou nessa história, porque eles estavam subjugados do Egito e Deus estava os guardando. Quando eles saíram do Egito para ir para Canaã, eles começaram a andar no deserto, tempo de dificuldade, tempo de luta, e Deus andou com eles. E Deus andou com eles. Eles eram guardados, Deus anda com eles, e agora Deus diz assim: não vá na frente. Me acompanhe. Irmãos, vocês não têm ideia do poder de uma palavra completa. Esses dias nós temos assistido aí um país da América Central, onde o seu presidente foi retirado do poder e agora ele está cercado na embaixada brasileira. E aí, soltaram bombas ao redor, cortaram a água, não deixaram entrar alimento. Vocês já pararam para pensar no subjugo como é? Eu costumo muito lembrar do passado, porque a palavra de Deus diz assim que nós não devemos remover as marcas antigas que puseram os nossos pais. Eu, como já estou para lá de meia era, e a gente tem muitas lembranças do passado, eu às vezes falo com as pessoas, não tem posse de causa, mas eu estava conversando com o pessoal e dizendo o seguinte: vocês não conhecem algumas coisas de 40 anos atrás. Os jovens, as pessoas de hoje estão acostumadas com o celular. Tecnologia, e-mail, computador.
Eu vi um pastor aqui, vocês viram o brilho no rosto do pastor, que fica negócio do computador. É mesmo, pastor. É tecnologia, né? A favor do reino de Deus. Mas o povo de hoje não conhece as lutas do passado, não conhece as batalhas do passado, não conhece, irmão, algumas situações que hoje tudo é muito fácil. Se você pensar 50 anos atrás, quanto tempo você gastava para ir daqui a Belo Horizonte? Hoje, quanto tempo você gasta? 2 horas e meia de ônibus, de carro, 1 hora e pouca. E olha lá, tem 5 anos que vai ter fundo de distância. 289 curvas da saída da via até na entrada do Belo Horizonte. Já contei. Demora mais. Por quê? Porque nós vivemos num tempo de tecnologia. Mas na época do povo de Deus não. Talvez não. Não. Sabe qual era a melhor tecnologia que eles tiveram no deserto? Deus fazendo sombra e fogo à noite na frente. Precisa melhor? Era fogo de Deus e sombra de Deus. Você acha que a sua vida agora é diferente daquele povo? Não. Porque Deus continua se presente e andando. Mas sabe o que tem acontecido com o povo de Deus? Não é diferente também daquela época. Porque o pessoal caminhou 40 anos pelo deserto, andando, visualizando uma promessa, aí de repente, Moisés manda uns espias da terra de Canaã, aí os espias voltaram e disseram assim: olha, o negócio lá é complicado. Nós não vamos dar conta não, aquele povo é grande demais. Eles são muito grandes. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. No meio do nosso povo hoje, está cheio de crente que tem visão de gafanhoto, visão pequena. É aquele irmão que chega e diz assim: eu não vou dar conta, eu não posso, eu não consigo. E Deus está dizendo: eu sou contigo. Você não vai ser. Quantos anos para conseguir o computador? 4 anos. E comprou nada, isso é certo. Você lembra onde estava? Quantos anos? Mas a promessa se cumpriu. Aleluia. E Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Deus tem promessas para cumprir na vida dessa igreja. Deus tem promessas para cumprir na vida das famílias. Deus tem promessas para cumprir na sua rua, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Mas promessas que são feitas para você. Glória a Deus. As promessas que Deus tem para mim não vai ficar só, não, são muitas. E com as promessas que eu recebo de Deus, as bênçãos que eu recebo de Deus, muitos são abençoados através de mim. As bênçãos que Deus tem para você são suas. Não é para mais ninguém. Muitas outras pessoas serão abençoadas com as suas bênçãos através de você. Deus não abre mão disso. O problema é que nós não estamos preparados, né, pastor? Eu preguei um dia lá na igreja de Nova Serrana, eu perguntei para o irmão assim: se de repente você recebesse R$100.000 agora, o que você faria, meu irmão? O que você faria, meu irmão? É difícil.
Você não aquele irmão dele? Eu acho que eu compraria uma casa, não foi? Hã? Sabe por quê? Porque nós, às vezes, irmãos, Deus tem tantas bênçãos, o livro de Pedro fala isso, que Deus já derramou todas as bênçãos, estão à nossa disposição, mas nós não damos um passo para pegar. E as bênçãos às vezes não chegam porque nós não sabemos usar. Você acha que Deus dá bênção para você que precisar? Dá não. Deus dá bênção para você abençoar. É para você abençoar. Eu me lembro mais ou menos de uma história de que um dia um pastor ganhou um carro muito bonito. Carro muito bonito de um irmão. E o irmão dele era muito rico. O que pastor foi entusiasmado? Porque ele nunca tinha tido carro de Deus. Mas o irmão dele sentiu no coração de dar um presente. Eu vou te dar um presente, porque a obra está muito difícil. Eu vou te dar esse carro aí. Deu logo para ele o que é um carro hoje, pastor? Uma 3WD 2010. Aí, aquele pastor ficou tão entusiasmado e deu uma volta com aquele carro na praça e parou o carro. Parou o carro. Ele veio assim, ele olhou, deu uma volta para o carro. E aquele pastor olhou para aquela criança e disse assim: você gostou do carro? Gostei. Então vamos na volta. Ele falou assim: mas eu posso levar meu irmão comigo? Pode. Ele falou: então o senhor vem comigo para buscar meu irmão? Porque não vai acreditar que nós vamos andar no carro dele. E os dois subiram por uma escadaria muito grande. E eles chegaram lá em cima. Eu tinha um irmão deficiente. E os dois tiveram que descer a escada carregando aquele irmão e entrar no carro. E deram uma volta. E o pastor falou das qualidades daquele carro. E tem ar-condicionado, e tem ar direcional. E quando chegar, e for tirar aquela criança deficiente, aí aquela criança perguntou para o pastor, ele falou assim: você é rico? O pastor perguntou: por quê? Ele falou: porque você tem um carro desse? Ele falou: não sou rico não. É meu irmão que me deu de presente. É aquele deficiente assim. Eu queria ser um irmão assim. Eu queria ser um irmão assim. Sabe o que nós temos visto no meio do povo de Deus? As pessoas olham e querem o que o outro tem. Querem que o outro tem. Outro dia um pastor me chamou para ir numa fazenda dele. Eu vou em fazenda todo dia. Eu estou lá preocupado com fazenda, que é de pastor. Na hora da saída, o pastor falou: vamos orar. Eu falei: amém, pastor, né? Vai pedir para guardar nesse lado. Sabe qual foi a primeira palavra do pastor? Senhor, fecha os olhos gordos. Eu não sei de fora, pastor, eu estou descendo aqui, eu também tenho fazenda. Que medo, irmão! A fazenda já não é dele mais. Teve que vender e saiu fugindo de Divinópolis. Nós precisamos entender algumas coisas. O nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus é Deus de poder. Tudo que nós falamos, tudo que nós agimos, tudo que nós pensamos estão diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus. E da mesma maneira que tudo que pensamos, falamos e agimos está diante dos olhos de Deus, tudo que
sentimos e tudo que temos necessidade também está diante dos olhos de Deus. Mas sabe qual é o problema hoje, irmãos? O problema não é hoje, não, isso vem de muito tempo, que os crentes não aprendem isso, é que as pessoas não sabem que às vezes a adversidade vem na nossa vida é para nos ensinar. A adversidade vem na nossa vida é para nos escovar. A adversidade vem na nossa vida é para nós melhorarmos. A adversidade vem na nossa vida é para que nós nos tornemos pessoas melhores. Quando eu olho para um texto da palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 45, a palavra diz da seguinte maneira: diz assim, eu irei adiante de ti, é Deus falando, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ouro, dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Riquezas escondidas. Quando eu cheguei ontem de viagem, eu sentei, Deus me abençoe demais, eu tenho uma cadeira do lado da minha cama. Quando eu chego, eu quero, por favor, vou dar uma relaxada. Aí eu deito a cadeira, atrás eu durmo. Aí eu estava vendo um filme ontem, Diamante de Sonho, um sujeito correndo atrás de diamante. Porque diamante está escondido demais. Guerra para tudo congelado atrás de tal diamante. Sabe por quê? Você acha que você vai encontrar diamante no meio da rua? Você acha que você vai encontrar riqueza no meio da rua? Você acha que Deus vai derramar um pote de ouro ali no meio da rua e dizer assim, acha aí, Cristina, é seu? Não vai não, irmão. Quando a palavra de Deus diz que Ele tem riquezas encobertas para nós, você sabe onde está a riqueza do crente? No meio do problema. No meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da enfermidade. É porque é lá que Deus esconde, porque para que nós possamos receber, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ter condição de receber. Aleluia! E Deus está dizendo assim, eu vou adiante de ti, eu endireito as suas veredas, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu quero te abençoar, a bênção é tua, eu vou te dar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Aonde Deus esconde essas riquezas? Vai pro morro procurar bauxita, eu não gosto de chadão. Não? De alergia de chadão. Né? Outro dia eu cheguei numa fazenda aqui perto de Goiabeira e eu fiquei impressionado. Eu fui na fazenda de um cristão, não tão ordenhadeira. Eu cheguei lá, o cara estava acendendo num buraco. Eu falei, meu irmão, Deus não te fez para você estar aqui. Ele falou assim, não, pastor, é que aqui tem uma jazida. Aqui tem uma jazida. Se fosse comigo, eu ia falar assim, eu entrar debaixo desses barrancos aí, de jeito nenhum. Deus abençoou ele com aquela jazida lá. Mas as bênçãos celestiais, as bênçãos naturais do cristão estão no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio das lutas. E nós precisamos saber encontrar. E sabe como que nós encontramos a bênção? Sabe como é que nós encontramos as riquezas encobertas e os tesouros escondidos? Primeira coisa, para de reclamar. Para de chorar. Crê que o Senhor é contigo. Crê que o Senhor é que vai adiante de ti. Crê é que Ele será contigo, que Ele não te deixará, que você não será desamparado. Eu olho lá para a situação de Lázaro. Lázaro está doente.
Aí sua irmã vai chamar Jesus porque aquele que ama está doente. E de repente eles olhavam para o caminho e o sujeito mais doente. Olhavam para o caminho vazio. E o sujeito mais doente. Olhavam para o caminho vazio. E o sujeito agora morre. Olhavam para o caminho vazio. Olhavam para o caminho vazio. Se você parar para pensar, o que as duas irmãs conversavam? Jesus morreu. Morreu. Já enterrou. 4 dias depois, chega Jesus. Qual foi a palavra da irmã? Se tivesse chegado antes. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Serve ressuscitado ou você queria curado? Serve ressuscitado ou você queria curado mesmo? E Jesus chega na porta do túmulo e diz assim: Lázaro, sai daí para fora, porque eu quero te abençoar. Ressuscita. Meus irmãos, nós olhamos para outro homem que está na palavra de Deus, Naamã. Naamã foi cometido de lepra, era cometido de lepra, era um general de um exército. E de repente ele descobre, através de uma secretária sua, de uma funcionária sua, que tinha um homem de Deus que podia curá-lo. Aí ele tentou comprar a bênção de Deus. Está cheio de crente querendo fazer troca. Ô Deus, me dá isso que eu te dou aquilo. Ô Deus, me dá aquilo. E meus irmãos, o Deus não faz troca não, sabe por quê? Porque Ele é comigo. Amém. É contigo. Amém? Aí o servo de Deus diz assim: tira a soberba da sua vida, desce o cavalo, desce o tamanco, e vem que eu vou te abençoar. Você vai e mergulha no Jordão 7 vezes. Eu, Naamã, chefe do exército, mergulhar naquele rio sujo 7 vezes. E de repente um dos seus comandantes disse: que me custa? Desce o cavalo. Larga a soberba de lado. Larga a soberba de lado. Mergulha. Você que eu fico pensando? Parece que deu o primeiro mergulho e olhava para o corpo dele. E nada tinha acontecido. E dava o segundo mergulho, olhava para o corpo dele. E nada tinha acontecido. Terceiro mergulho, nada tinha acontecido. 4 mergulhos, nada tinha acontecido. 5 mergulhos, nada. 6 mergulhos, nada. 7º mergulho, a palavra de Deus assim, que a pele dele tornou-se como pele de uma criança. Amém? Sabe por quê? Porque a soberba ficou de lado. Se você quiser a bênção de Deus, você tem que deixar de ser soberbo. Quem tem que deixar de reclamar? Quem tem que deixar de ser soberbo? Porque quem está na direção é o Senhor. Aleluia. Quem está na frente é o Senhor, o Deus poderoso, e jamais vai te desamparar, e jamais te deixará. Meus amados, sabe o que eu vejo de tremendo nesse versículo? É que naquele momento os sonhos daquele povo que leva a gente começam a se realizar. Nós vamos ter uma terra só para nós. 400 anos trabalhando com Jesus. Agora nós vamos ter uma terra só para nós.
uma terra cheia de Deus. E foi isso que aconteceu, não foi, irmão? Pode entrar e vai esbaldeando que a Deus é sua, tá vendo, irmão? Não. Bênção está à nossa disposição, mas a palavra diz assim, que eles pararam no Jordão e tiveram que conquistar. Os nossos sonhos, Deus já deu, mas precisam ser conquistados. Está à nossa disposição, mas precisam ser conquistados. Vocês já viram quantos reis que eles tiveram que lutar contra eles e matá-los? Porque eram adversários e lutavam contra o povo de Deus para que eles pudessem tomar posse da terra. Meus irmãos, eu costumo dizer que depois do deserto, ali no deserto, Deus nos preparou para ceder. E Deus nos prepara para conquistar. O pastor Cristina conheceu minha vida 7 anos atrás. 7 anos atrás. Quando ele me conheceu há 7 anos atrás, eu vendia Bíblia, CD e camiseta para pagar a construção de uma igreja. Naquela época, eu terminava o culto de domingo na cidade de Arcos, descia para São Paulo, à noite, depois do culto. De manhã eu estava na cidade de São Paulo, enchendo o meu carro de Bíblia, CD e camiseta, para poder ir lá para o Mato Grosso vender. E quando era na sexta-feira à noite, eu tinha que estar na igreja em Arcos para poder pregar. Meus irmãos. E num desses tempos de luta, eu me lembro de um dia que eu saí totalmente errado, sem documento da mercadoria, fui parado pela Polícia Federal. Lá no estado do Mato Grosso, lá em Rondonópolis. E o policial federal disse assim: o que é isso? Eu falei: isso é Bíblia, CD, camiseta. Ele falou: você é contrabandista. Eu falei: estou bem. Porque contrabandista de Bíblia, irmão, é um negócio fantástico. Né? É fantástico. Nós vamos prender essa mercadoria. Eu falei: vai ter que ler Bíblia demais. Tá. Eu contei toda a história para eles. Olha, esse material aí é para abençoar uma igreja. Eu estou vendendo isso aí, porque isso aí precisa para pagar as contas de uma construção de uma igreja e tal. Ele disse: mas nós vamos ter que prender. Eu falei: então tá bom. Eu sei que no seu coração você ainda não resolveu. Eu vou sentar lá no bairro de Depósito lá. O que Deus falar no seu coração, você faz. Se você quiser me prender, você vai lá e fala assim: está preso. Eu já estava assim pensando que eu ia ter que fazer igual Paulo, pregar para os presos. Agora, se você achar que não deve me prender, você me libera. Porque eu preciso ir para frente, eu tenho que vender esse negócio aqui, que as contas estão descendo. E sentei. E fiquei umas 3 horas sentado debaixo daquele poste, orando a Deus. O senhor não sabe o que faz. Você pensou ser preso pela Polícia Federal? E você já pensou no jornal do dia: pastor preso por vender Bíblia? Senhor, é errado, está errado. Está errado. Mas umas 3 horas sentado lá, de repente o policial federal me chamou e disse assim: faz favor, hoje, abre isso aí. Eu estava com o metrô, eu tentava abrir a traseira da berlina, e aquele negócio quebrou. E ele falava: e agora? Eu falava: agora nós temos que abrir de outra maneira, nós vamos ter que esvaziar esse negócio todo aqui. Ele falou: vai dar trabalho demais. Eu falei: mas eu não jeito, fazer o quê? Ele falou: essa coisa.
some da minha vida. Eu falei. Quantos vocês são? 17. Do lado peguei 17 Bíblias, falei uma para cada um. Abençoei a vida deles. E fui embora. Mas sabe o que eu me lembro quando eu lembro desse caso? Eu me lembro do contrabandista de Deus. Vocês conhecem a história do contrabandista de Deus? Quando ele ia entrando na cortina de ferro, com o seu Fusca cheio de Bíblia, e aí de repente os guardas da Polônia o pararam. E para onde é que você vai? Eu vou provar soja. O que você tem aí dentro? Você calcula o que era você contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro? Não estava pensando em nota, não. Você estava preso. E ele orou a Deus e disse assim: Deus, o Senhor me deu vista a tantas pessoas. Tira a vista agora dos que tem. E o sujeito disse assim: abre aí o capô. E ele foi lá e abriu. Você vai ler? E sabe, né? Vai só. Então você vai rápido. Porque senão esse tomate ao plástico para desescar, vai colocar tudo! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! É um Deus de poder! É um Deus poderoso! É um Deus grandioso! É um Deus! É o meu Deus! É o nosso Deus! É o Deus que queria a pessoa! É assim. E como se Abraão utilizar aquele dinheiro? Eu fico impressionado. 7 vezes, aumenta aí o povo. Aí eles caíram lá dentro, jogaram os caras lá dentro. Eu estava como se estivesse lá em Vitória, no dia de domingo. Nadando, né? 7 vezes mais. Mas sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa nessa noite. Deus tem tantas bênçãos para a sua vida. Deus tem tantos tesouros escondidos na sua vida. Mas você precisa descobrir como encontrar. Quando o povo de Deus chega lá dentro do Jordão, e Moisés passa essa palavra para Josué e diz: ó, o Senhor é contigo, o Senhor